Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. 31 de março de 1964, data da segunda independência do Brasil. É muito fácil, em uma democracia, pedir homenagens à ditadura. O que é difícil é, em uma ditadura, se pedir homenagens à democracia. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Laura, nessa última semana foi anunciado que a Advocacia Geral da União, a AGU, ganhou um recurso no Tribunal Regional Federal, lá da 5ª Região, para poder incluir na ordem do dia a comemoração do golpe de 64. Né? Havia ali uma ação questionando a celebração do golpe de 64, uma juíza de primeira instância deferiu uma liminar para impedir que essa comemoração fosse feita, mas a AGU recorreu e conseguiu restabelecer na ordem do dia a celebração do golpe de 64. E esse golpe ele faz aniversário na próxima semana, né, no dia 1º de abril, e a gente tem visto uma série de ações e de ameaças que estão trazendo a ditadura para o centro da cena no debate político e jurídico no Brasil. Então, desde a Lei de Segurança Nacional, que a gente já fez um episódio aqui, esse processo de militarização da política brasileira também, que tem andado a passos largos no governo Bolsonaro, a volta do AI-5, enfim, as discussões sobre estado de sítio e de defesa. A gente tem visto como esses temas têm voltado ao debate e acho que seria bastante importante a gente aprofundar uma discussão aqui, que é sobre as falhas do nosso processo de justiça de transição. Ou seja, como o nosso país tem lidado com as questões da ditadura desde a transição e, sobretudo, desde a Constituição de 1988, e quais são os limites desse processo, como a gente está vendo hoje um governo atentando diariamente contra a democracia. Renan, realmente importante. Vamos por partes. Eu acho que, de fato, esse tema traz uma série de questões bastante urgentes, mas vamos começar com essa celebração do dia do golpe, né, do dia 31 de março, e com essa decisão da juíza de autorizar essa celebração. Mas o que você acha que tem de errado, né, de alguma maneira, na nossa justiça de transição, na maneira como a gente lidou com a ditadura, que faz com que uma juíza acabe concedendo essa possibilidade de se comemorar um episódio tão triste da nossa história? Sim, esse episódio ele é, digamos, simbólico desse processo mais estrutural e mais amplo, eu acho que está em debate hoje na sociedade brasileira, né? E que não é de agora, eu acho que vem se intensificando depois da Comissão da Verdade, depois daquele voto do Bolsonaro no impeachment da presidenta Dilma. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E acho que isso se intensificou nesses últimos tempos por conta do que a gente vê no atual governo. Mas, basicamente, a discussão sobre a celebração, a AGU ela alegou o seguinte, que ela não causou essa ação nenhuma lesão ao patrimônio, não teria nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de lesão específica ao patrimônio. Além disso, a União ela alega que era preciso manter um pluralismo político, que isso é um valor fundante, muito caro à democracia, que está lá na nossa Constituição, o pluralismo, e que você impedir a celebração do golpe de 64, que é chamado de movimento de 64 na peça da AGU, seria contraditório até mesmo para um ambiente democrático. Né? A juíza que analisou em primeiro grau, ela entendeu que não havia razão para a celebração do golpe de 64 por conta da ditadura que se seguiu e de todas as violações de direitos humanos
que aconteceram em seguida, né? E a gente tem aí um rol muito grande, um inventário grande de prisões arbitrárias, de torturas, de execuções sumárias, de desaparecimentos forçados, tudo muito documentado, né? Tudo muito provado já em relação a esse período da ditadura. Então, a juíza de primeiro grau, ela entendeu que isso contraria os próprios princípios constitucionais da proteção dos direitos humanos e da democracia. Agora, em segundo grau, o judiciário acabou acolhendo esses argumentos da AGU por 4-1 lá na turma do TRF da 5ª Região, permitindo que então se possa agora incluir na ordem do dia na semana que vem. Acho que esse debate tende a voltar, né, porque, mais uma vez, vai se deslocar um debate aí sobre comemorar ou não comemorar a ditadura, né, a relação disso com a democracia, mas eu acho que esse é um episódio específico que dá conta de uma maneira mais geral do que é a nossa forma de lidar com esse legado da ditadura e a nossa dificuldade em elaborar esse passado recente de um trauma de tantas violências e violações de direitos humanos. Então, Renan, mas vamos pensar o que aconteceu, né, desde o fim da ditadura, que, vamos dizer, nos trouxe hoje para essa situação, né, em que se entende que tudo bem comemorar um golpe que levou à morte de tantas pessoas, né? O que outro... Vamos começar com talvez uma comparação para ajudar as pessoas a entenderem, né? Você entende que outros países que viveram processos similares têm essa mesma tolerância com essa defesa da ditadura militar ou de regimes autoritários quanto o Brasil, que aparentemente terá pessoas celebrando publicamente esse golpe? É uma excelente pergunta, Laura, porque a gente vê muitas diferenças, sobretudo aqui no Cone Sul, em que as ditaduras elas foram inspiradas por movimentos muito semelhantes ali de fechamento dos regimes políticos. Então, a doutrina da segurança nacional, durante o contexto da Guerra Fria, né, influenciou muito essas ditaduras do Cone Sul. E a gente nota que a brasileira ela é a mais atrasada, e é difícil fazer esse tipo de comparação internacional, porque são muitas variáveis específicas da cultura política de cada país, dos processos de transição, da dinâmica local das forças políticas, mas fato é que a gente é o mais atrasado dos países aqui em relação ao acerto de contas com a ditadura. Todos os países, de alguma maneira, né, a gente pode tomar a Argentina aí como um grande exemplo, né, que avançou num sentido de responsabilizar não apenas os militares, mas também civis, né, empresários que tiveram participação e lucraram com a ditadura, setores do judiciário também que foram coniventes com a repressão e com as violências. Então a Argentina ela é um exemplo, digamos, da maior accountability aí, né, de conseguir levar adiante esse processo de responsabilização de uma maneira bastante ampla. Mas não foi sempre assim, mesmo na Argentina, né? A Argentina, quando faz a transição no começo da década de 80 e o Alfonsín assume, o primeiro presidente do período democrático, ele acaba fazendo um certo acordo ali, né? Ele faz uma lei do ponto final, que era para estancar as ações contra os perpetradores das violações de direitos humanos. Então ela colocava um prazo para se responsabilizar e aí depois não poderia mais. E além disso ele faz uma lei de obediência devida, num sentido de concentrar a responsabilidade só na cúpula do regime. Então você poderia responsabilizar as juntas militares, ele faz um julgamento das juntas militares, que é televisionado, tem uma coisa um tanto catártica, né, transmitida nacionalmente. Quero utilizar uma frase que não me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silêncio na sala. Silêncio. Mas depois vem o Carlos Menem, no começo dos anos 90, e indulta e perdoa, né, as condenações que foram aplicadas às juntas militares. Então a Argentina também entra nos anos 90 com um cenário de total impunidade. Né? E só nos anos 2000, quando o governo Kirchner assume, é que você tem um processo daí sim de retomada, né, desse assunto dos organismos de direitos humanos com maior posição e força dentro do governo. Então se começa a andar uma agenda de justiça de transição a partir dos anos 2000. E é evidente que na Argentina
Argentina, né, por conta desse processo, hoje não há nenhum candidato, nas eleições não houve, né, já nas últimas nacionais, mas não há nenhuma força política relevante que reivindique o legado da ditadura hoje na Argentina. Né? E no Brasil, a gente nunca chegou a julgar nenhum dos comandantes militares. Né? O Exército Brasileiro nunca fez uma meia-culpa, nunca assumiu sua responsabilidade, pediu desculpas à nação pelas violências que foram cometidas, algo que aconteceu nos outros países do Cone Sul, né? Se assumir publicamente essa responsabilidade. No Brasil a gente não teve, ao contrário disso. Né? O judiciário brasileiro ele vem dando mostras reiteradas, e esse caso da celebração é só um deles, né? Mas o judiciário brasileiro ele vem reiteradamente dando respaldo para essa postura dos militares, numa postura que é muito complacente. Em 2010, o STF analisou a lei da anistia de 1979, e o STF entendeu que a lei da anistia ela também beneficia os agentes públicos que cometeram as violações de direitos humanos, ou seja, ela não perdoava só os crimes políticos dos opositores do regime, mas também os crimes contra a humanidade, de tortura, de desaparecimento, de execuções que foram praticadas pelos próprios agentes de Estado. Em 2010, mais recentemente, o próprio presidente do STF, então, Toffoli, né, anterior ao Fux, ele chegou numa palestra a falar... Eu me refiro a movimento de 1964. Né, sinalizando uma aproximação com o governo, colocando um general dentro do seu gabinete, né, enfim, numa tentativa de aproximar o STF às Forças Armadas, e isso tudo tem vindo a todo momento no debate público, né, em relação ao tweet também do general Vilas Boas, enfim, tudo vai se colocando novamente, e parece que a gente não consegue virar essa página justamente porque não há um enfrentamento dessa questão adequado, a gente não consegue passar limpo essa história desse período recente. E aí, Renan, voltando um pouco até ao que nos trouxe para essa situação hoje, em alguma medida, né? Durante o governo Dilma foram instaladas as comissões da verdade, né? E isso provocou talvez vamos dizer, uma tensão com as forças militares, justamente porque até então, né, não tinha havido, a anistia talvez tivesse criado essa situação de impunidade, né, nunca se resolveu essa história, e durante o governo Dilma, a ideia de buscar, né, conhecer mais essa história acabou trazendo até o que hoje se identifica como mais força para o general Hamilton Mourão, né, para forças relevantes do atual governo Bolsonaro, que de alguma maneira se aproveitaram daquela situação para ganhar apoio e se fortalecerem entre pessoas das Forças Armadas que gostariam, né, de ver essa história do golpe ser contada de outra forma. Né? Como é que você entende que se deu esse processo da Comissão da Verdade? O que ele acabou trazendo de bom? Quais foram as suas limitações nesse processo de justiça de transição? Sim, a Comissão da Verdade talvez tenha sido o ponto alto, né, desse debate no Brasil. E aí, só para explicar para o pessoal que está ouvindo e que não conhece esse termo justiça de transição, a justiça de transição elas são as medidas que o Estado tem que implementar depois de um contexto de graves violações de direitos humanos. Então imagine uma sociedade que passa por uma experiência de uma guerra civil ou de um regime autoritário que pratica violações sistemáticas de direitos humanos, não dá para simplesmente você reconstruir as instituições como se nada tivesse acontecido, né? Não se recomeça do zero, você precisa trabalhar esses traumas coletivos do passado, essas fraturas que foram causadas por conta de uma violência muito grande na sociedade, que polarizou a sociedade, né? Que esgarçou o tecido social. Então a justiça de transição, ela surge nos anos 90 como um conjunto de medidas que os estados precisam tomar. Então ela está prevista em vários documentos internacionais, né, faz parte aí de um manual de boas práticas internacionais. Então as comissões da verdade, elas não foram inventadas pelo Brasil, vem justamente dessa experiência acumulada internacionalmente, são mais de 50 comissões da verdade pelo mundo até hoje, para lidar com essas experiências de grandes violências em várias sociedades, em contextos também muito distintos. Aqui no Brasil, a nossa Comissão da Verdade, uma primeira característica, ela veio muito tardiamente, ou seja,
a gente começou a olhar para a verdade, quis contar essa história de uma maneira oficial, narrar essa história, mais de 30 anos depois do fim da ditadura, né? Quase 50 anos depois do golpe de 64. A Comissão da Verdade no Brasil, ela foi instituída em 2012 só. Então, esse grande distanciamento já dificultou muito, né, o trabalho de investigação dessas violações, acesso à documentação, às fontes do passado. Além disso, a gente vê que a Comissão da Verdade no Brasil, ela surgiu sem nenhum intuito de responsabilização. Né? O texto que origina a Comissão Nacional da Verdade, o texto da Lei 12.528, ele fala várias vezes, ele menciona várias vezes reconciliação. Nenhuma vez aparece a palavra justiça. Ou seja, já tinha havido uma costura, justamente por essa tutela invisível dos militares na democracia brasileira, já tinha havido uma costura para não desagradar esses setores, né? E dizer que vamos apurar a verdade, vamos passar limpo essa história, mas não vamos tomar nenhum ato de justiça em relação aos responsáveis. Né? Então também já havia esse limite da próprio texto legal que institui a Comissão Nacional da Verdade e que contraria o que se diz no campo da justiça de transição, que se prescreve, né? Que é a ideia de que a verdade ela não é uma substituta da justiça. É preciso ter verdade, mas também é preciso ter responsabilização civil e criminal desses autores dos crimes para que se evite que ele se repita, para romper um ciclo de impunidade em que as violências do passado elas acabam autorizando a perpetuação no presente dessas práticas. Né? Só a gente olhar, por exemplo, das polícias militares, né, no Brasil, que são das mais violentas no mundo e que tem uma relação íntima aí com o período da reorganização das polícias durante a ditadura de 1964. Então a Comissão da Verdade ela teve esses limites estruturais já de ponto de partida no Brasil. Ela já vem um tanto fraca, digamos assim, para as tarefas históricas que ela teria que fazer, que é reorganizar essa relação entre civis e militares, que desde a transição ela não fica muito bem resolvida. A gente tem ali uma série de tensões no período democrático, governo Sarney ainda, Itamar depois, Fernando Henrique, em que se vai tentando controlar um pouco mais o poder militar, o poder civil vai tentando submeter o poder militar, mas a verdade é que nunca se fica numa relação de fato democrática aí. Nunca se consegue estabelecer uma ascendência do poder civil em relação ao poder militar. Então a Comissão da Verdade ela teve muitas dificuldades por conta disso. Muitos generais não toparam, e coronéis, enfim, da alta patente das Forças Armadas, não toparam colaborar com a comissão. Um deles chegou a escrever que não colaboraria com o inimigo numa convocatória que era obrigatória, dele comparecer perante a comissão e prestar depoimento, o que mostra que há uma lógica ainda de que há um inimigo na democracia, de que há ainda essa ideia da segurança nacional ali que postulava a existência de um inimigo. Então a comissão ela teve muitas dificuldades, eu acho que pelas dificuldades que ela teve, limites que estavam escritos, até que ela conseguiu realizar bastante coisa. A gente teve um relatório final bastante consistente aí do panorama do que foi o conjunto das violações de direitos humanos. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. Liberta daquilo que permaneceu oculto, de lugares que nós não sabemos aonde foram depositados os corpos de muitas pessoas. Só que o problema é que justamente quando o governo Dilma estava mais enfraquecido, é que esse relatório é entregue, no fim de 2014, e aí o governo já estava muito fraco, as manifestações de junho de 2013 já tinham se desenrolado, todas as questões do governo Dilma com o Centrão, com o Eduardo Cunha, enfim. Quando esse relatório é entregue, e aí nenhuma recomendação é implementada, esse relatório é engavetado. E ao contrário de outros países que conseguiram usar a Comissão da Verdade, o produto dela, como algo para fortalecer a democracia, para conseguir retomar a confiança cívica no Estado, para fortalecer as instituições democráticas e aprimorá-las, no Brasil a gente viu o inverso. O relatório foi entregue e a gente entrou num ciclo de desdemocratização cada vez maior, com a eleição de 2018, com os militares ocupando postos como nunca antes. Agora a gente tem Ministério da Defesa militar também, sendo que é uma pasta Ministério da Defesa criada justamente para o gabinete civil do governo controlar os militares. Agora os próprios militares estão ali.
o próprio presidente é um militar reformado, enfim, a gente vê que há um processo, né, de intensificação, digamos, dessa desdemocratização e que ela vai operando em vários níveis e eu acho que ela vai expondo cada vez mais, né, digamos, cobrando essa fatura da falta de acerto de contas que nós não fizemos em relação a esse passado como outros países na região. Agora, eu gostaria de voltar, então, um pouco mais atrás nessa história. A gente tratou agora da Comissão da Verdade, né? Mas o argumento que é usado até para que essa comissão não tenha tido efeitos, vamos dizer, de punição, de justiça, de fazer justiça, é justamente a anistia, né? O acordo que foi realizado ali no fim da ditadura e que já previa, né, que não houvesse punição para nenhum dos dois lados. Aí você mencionou uma decisão mais recente do STF, que voltou a vamos dizer, reforçar essa não possibilidade de punição mesmo daqueles agentes que durante a ditadura torturaram pessoas ou participaram de crimes, né, contra a humanidade. Como que você entende juridicamente que a anistia, ela, vamos dizer, ela dá sustentação, ela deu sustentação para essa não punição até hoje? Por que isso voltou a ser avaliado pelo STF? Isso não, se alguém te disser, não, mas isso não ficou resolvido ali na anistia, de fato não é mais para voltar atrás, remoer isso, né? Como é que você entende juridicamente essa história? Na verdade, Laura, a lei da anistia ela não é explícita e ela não é clara. Ela teve uma redação propositadamente ambígua naquele momento histórico para justamente conseguir encobrir certos crimes que foram praticados pelos militares, né? Porque a lei da anistia ela é a lei 7.783 de 79, ela diz o seguinte, que estão anistiados os crimes políticos e conexos. Os crimes políticos são os crimes contra o Estado, ou seja, são os crimes dos opositores, né, que eram as pessoas que estavam sendo presas, que estavam sendo perseguidas. Né, os militares não pagavam por crime nenhum, nem reconheciam que praticavam esses crimes. As torturas sempre foram clandestinas, né, no sentido de que elas não eram assumidas, ainda que eram conhecidas desde lá do alto, né, e documentos recentes mostram que o Geisel tinha conhecimento, assim como outros presidentes, então era direto do Palácio do Planalto. Mas fato é que nunca foi legalizada esse tipo de prática. Agora, nos crimes conexos, e foi aí que os militares vêm se apoiando para poder justificar a anistia também para os agentes públicos. A ideia de que os crimes conexos abrangeriam os crimes que foram praticados pelos agentes militares. É uma leitura sobre conexão de crimes bastante problemática, né? E por isso que ela foi questionada no STF. Aí, pela primeira vez, o STF foi se manifestar em relação a esse tema em 2010. E no voto relator do ministro Eros Grau, que já está aposentado, ele, e aí foi por uma maioria de 7-2, né, que essa tese vingou, ele entendeu o seguinte, que a lei da anistia ela foi fruto de um amplo processo de consenso nacional, da construção de um grande acordo político, em que era preciso esquecer dessas violências do passado para poder retomar uma vida futura, né, construir uma nova sociedade, etc. Além disso, ele também entendeu que esses crimes eram conexos, né, que o crime político do opositor do governo e o crime do agente público que o torturou, por exemplo, são crimes conexos. Sendo que crimes conexos, em geral, pela doutrina, eram pelo mesmo agente, ou seja, se um opositor político, ele, além de ser, né, tá enquadrado na Lei de Segurança Nacional, num crime político, né, ele era pela subversão, enfim, mudança do regime político. Ele vai lá e rouba um banco para poder financiar a atividade do grupo dele de resistência armada. Roubar banco é um crime comum. Então esse é um crime conexo ao crime político de subversão. Mas o STF ampliou essa ideia da conexão para um outro agente, né?
E aí o STF também, aí nessa decisão, disse que a verdade ela seria uma substituta também para a justiça, ou seja, seria preciso conhecer esse período, ter a memória histórica, mas não reabrir essa questão da impunidade para não provocar novos cismas e assim por diante. Esses argumentos são muito problemáticos. Não à toa que o Brasil, nessa decisão, ela é de maio de 2010. Em novembro de 2010, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, que é um caso de cumprimento obrigatório. O Brasil se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, onde agora também tem se discutido levar a responsabilização do Estado brasileiro por conta da maneira que está se tratando a pandemia aqui, né? Então é um organismo internacional de direitos humanos aqui das Américas e o Brasil aderiu, né, se submetendo à jurisdição. Então, quem interpreta a Convenção Americana de Direitos Humanos é a Corte, e a Corte condenou o Brasil a rever essa interpretação da lei da anistia no final do ano de 2010. E desde então, né, foram apresentados embargos de declaração nessa DPF 153, estão pendentes de julgamento desde então, e o STF nunca voltou a pautar esse tema. Né? E é evidente que não voltou a pautar esse tema porque sabe que isso vai despertar uma questão com os militares. Né? Se o julgamento da liberdade do Lula causou esse alvoroço todo que a gente ficou sabendo agora recentemente. No livro O Depoimento à Fundação Getúlio Vargas, Vilas Boas confessa que 2 tweets dele, postados na véspera de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, foram articulados com o alto comando. O Supremo decidiria a respeito de um habeas corpus que poderia ter impedido a prisão do então ex-presidente Lula. Essa pressão dos militares surtiu efeito. Por 6-5 no placar apertado, Lula acabou perdendo, né? O habeas corpus foi negado, ele acabaria preso 580 dias em Curitiba. Você imagina se coloca em pauta essa questão da anistia, né? Ainda mais nesse momento do governo. Ou seja, há uma questão muito sensível aí que está posta, mas a verdade é que o Estado brasileiro foi condenado em 2010 já. Né? Então não é que a lei da anistia era clara, tem um debate jurídico muito grande aí, e boa parte dos juristas que se dedicam a esse tema entendem que a lei da anistia ela nunca fez isso de uma maneira clara, nunca perdoou os crimes dos agentes públicos de um modo claro. E o debate legislativo na época mostra isso mesmo, né? Que havia uma intenção ali de prever, mas sem prever, porque os militares não podiam assumir os crimes que eles estavam praticando, os crimes de Estado. Né? E ainda em 2018, vale dizer que o Brasil foi condenado novamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, já muito mais recentemente, no caso Herzog, né, do jornalista Vladimir Herzog, que o Brasil também foi condenado a rever a anistia e a processar penalmente os responsáveis por esses crimes da ditadura. Né? Então são 2 decisões internacionais que hoje o Brasil não cumpre. O Brasil é um país fora da lei do ponto de vista do direito internacional, nesse quesito específico, né, do campo dos direitos humanos, porque não tem cumprido essas decisões obrigatórias e vinculantes da Corte Interamericana. Né? E eu acho que o fato da gente não cumprir essas decisões, diferentemente de outros países que tiveram recomendações e decisões, como a Argentina, Uruguai, que acolheram, né, que usaram na sua jurisprudência interna, né, as cortes constitucionais lá não se opuseram à Corte Interamericana, né, ao sistema interamericano, mas acolheram isso na sua jurisprudência e compatibilizaram, harmonizaram essa decisão internacional com o seu ordenamento interno. No Brasil, não. O STF, né, afrontou o entendimento do sistema interamericano e até hoje não decidiu nada diferente do que já tinha decidido antes dessas decisões. Né? E acho que isso é muito sintomático da dificuldade que nós temos e das nossas instituições, incluindo aí o judiciário, né, de lidar com esse legado da ditadura no Brasil até hoje. E aí, Renan, estamos nos aproximando, né, da data dessas manifestações e acho que esse tema vai voltar à tona de alguma maneira, porque ao que parece elas vão ocorrer, né, pelo menos ao que tudo indica, e vão ocorrer numa situação em que a pandemia está descontrolada ainda por cima, né? Sim. Como é que você entende que um argumento, por exemplo, de que não, mas há liberdade de manifestação, quer dizer, as pessoas têm direito de acreditar no que elas quiserem, elas têm liberdade de opinião, elas têm liberdade de se manifestar, então elas vão lá, elas vão para a rua, elas vão defender a ditadura, elas vão comemorar e celebrar esse golpe. Como é que você
vamos dizer, entenderia que deveria ser a lei para que a gente tenha um tratamento adequado desse tema na democracia brasileira. E acho que isso se relaciona muito com um episódio que a gente fez sobre a Lei de Segurança Nacional. E acho que nos falta ainda uma lei específica de proteção do Estado de Direito e da democracia, ou seja, uma legislação em que a gente consiga prever, por exemplo, né, que é inaceitável você celebrar violações de direitos humanos, no caso do Brasil, a ditadura, que é a experiência recente, né? Assim como você não pode exaltar outras experiências de graves violações de direitos humanos, né? Eu acho que isso é algo que é fundamental para a democracia. O problema é que nossa legislação ela não é clara, né? Então, se uma pessoa hoje fala que eu quero que haja uma ditadura, eu prefiro viver sob uma ditadura, eu vou fazer um ato para isso, eu vou defender as torturas e as violações de direitos humanos, vai tendo uma série de limites aí, né? Que eu acho que era preciso ter uma legislação para definir o que é liberdade de expressão razoável, né? Que as pessoas têm liberdade de pensamento, mas qual que é o limite, né? Quando essa liberdade de expressão atravessa já um rubicão aí que não pode ser atravessado, né? Quando ela, por exemplo, já vai incitar daí violência, crimes, né? Enfim, eu acho que a gente precisa de uma legislação mais clara. O que nós temos hoje do ponto de vista da legislação sobre liberdade de expressão, né? Sobre esses limites à liberdade de expressão, eu acho que são insuficientes, ainda são muito mais principiológicos, mais genéricos, e eu acho que para esse caso específico mereceria. O que a gente tem visto é que o STF tem aplicado a própria Lei de Segurança Nacional, muitas vezes, né? O caso do Daniel Silveira, que a gente discutiu, em que ele estava pedindo AI-5, né? E que ele foi além também num nível ali de incitar violência contra ministros do STF e ao próprio papel do judiciário. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer marcos mais claros, né? Na minha opinião, acho que a gente precisa sim estabelecer limites legais para a celebração, né? Sobretudo em relação ao Estado. É muito estranho, né? É muito, no mínimo, esquizofrênico, o Estado brasileiro, né, que fez a comissão, que teve uma lei da anistia em 1979, né, que teve a Constituição de 1988, que depois teve a Lei 9.140 em 95, que instituiu a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que teve a Lei 10.559 em 2002, que estabeleceu a Comissão da Anistia, que depois teve a Comissão da Verdade em 2012. Todas essas comissões atestando que o Estado brasileiro praticou crimes contra cidadãos, que a ditadura foi um sistema de violação de direitos humanos institucionalizado, né, em todo o Estado, ramificado no Estado brasileiro. Então você tem, inclusive se pagam indenizações para as pessoas, né? O Estado brasileiro, o erário, ele indeniza pelos danos que foram causados por ações ilegais dos seus agentes, mas o Estado optou por não se responsabilizar individualmente esses agentes, mas o Estado, como ente, se responsabilizou, se autorresponsabilizou. E aí você tem um Estado que se autorresponsabiliza, que gasta dinheiro público, inclusive, para isso, e ao mesmo tempo agora está celebrando esse golpe de 64, né? Então me parece que, mesmo nos marcos legais deficientes que nós temos hoje para um debate aí em relação à liberdade de expressão dos cidadãos e tudo mais, em relação aos órgãos de Estado, é inadmissível. É inadmissível que haja celebração do golpe de 64, de apologia à ditadura, né? Porque não se está falando aí das pessoas físicas, a gente está falando do ente, né? Da administração pública. E a administração pública ela não pode entrar numa contradição nesse nível, né? De esquizofrenia, de você simplesmente achar que pode celebrar o ato do golpe de 64, ignorando toda essa trajetória, né, que não é a decisão de um governo, são políticas de Estado. Essas comissões todas foram instituídas não por decreto, mas por leis aprovadas pelo parlamento. Né? Então, se o governo discorda disso, que ele tente implementar essa agenda, aí tem uma discussão até sobre a constitucionalidade, se ele tenta fazer isso, que o STF pode apreciar, mas aí ele vai tentar desmontar essa política precária de justiça de transição no Brasil, né, de memória, de verdade, mas ele não pode tomar isso como uma decisão só de governo, ele não pode simplesmente colocar na ordem do dia de um Ministério da Defesa a celebração de um golpe, sendo que o Estado brasileiro todo tem um compromisso em outro sentido.
né, com pessoas trabalhando, inclusive, no sentido de reparar essas violações do passado, indenizações sendo pagas pela Comissão da Anistia e assim por diante. Então, eu acho que está claro que o governo quer desmontar isso, né, vem revogando aí indenizações nas comissões da anistia, vem desmontando as políticas públicas, né, nomeando pessoas que não têm nenhuma relação com esse tema, pelo contrário, pessoas que têm aí ligação com a própria ditadura para essas comissões hoje em dia, mas fato é que o Estado brasileiro tem um compromisso que é constitucional, que é pelos tratados internacionais aí e pelo histórico dessas políticas públicas, que não pode ser desconsiderado quando chega essa data aí do 1º de abril ou 31 de março, né, como os militares preferem adotar, para celebrar o golpe de 64, ignorando todo esse trabalho e esses compromissos que o Estado brasileiro já assumiu. E aí, Renan, o que você selecionou de dúvida, de comentário dos nossos ouvintes no e-mail entretantopodcast@gmail.com ou nas nossas redes sociais, no Twitter, com a hashtag Entretanto? Vieram excelentes questões aqui, Laura, e muitas até, a gente não vai conseguir dar conta de todas, mas pedir para o pessoal ir mandando que a gente também vai respondendo aí no decorrer dos episódios. Eu selecionei uma aqui que é do Júlio Hidalgo Fernandes Matos, e que ele nos pergunta se a lei de abuso de autoridade ela pode ser usada nesse contexto de um uso aí abusivo já da Lei de Segurança Nacional contra detratores do governo. Ele fala dos exemplos aqui, do Felipe Neto, do Marcelo Feller, do Bonner, enfim, que isso tem havido, a gente discutir um pouco essa questão da Lei de Segurança Nacional. Então, Júlio, sem dúvida, eu acho que a lei de abuso de autoridade ela pode ser utilizada, né? Eu acho que, inclusive, é um jeito de se coibir aí esse processo que a gente está vendo, né, de um aumento de quase 300% de casos envolvendo a Lei de Segurança Nacional. O governo brasileiro atual, ele está adotando aí uma profusão, a gente discutiu isso no episódio da Lei de Segurança Nacional, de pedidos de abertura de inquérito, que obviamente não vão para frente, o judiciário vai controlar e vai coibir, o próprio STF deve se manifestar. Quando a gente gravou o episódio da Lei de Segurança Nacional, não tinha ainda uma ação apresentada para essa discussão, agora já tem ações de 2 partidos políticos para fazer o controle de constitucionalidade, com relatoria do ministro Gilmar Mendes, então acho que logo a gente deve ter notícia desse caso sendo pautado, porque é algo fundamental nesse momento, né? Acho que está gerando muita repercussão e muita perseguição. Mas sim, a lei de abuso de autoridade ela está em vigor, né, essa lei recente, e o seu artigo 30 estabelece que você dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, né, tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Então a gente já tem aí uma série de pedidos feitos para que essas autoridades que estão desencadeando esses pedidos de inquérito, estão instaurando esses inquéritos, para que elas sejam investigadas com base na lei de abuso da autoridade, né? Houve um pedido já feito à PGR nesse sentido, por vários juristas, justamente para que se investigue o ministro da Justiça, André Mendonça, por esses inquéritos todos que têm sido abertos aí pela Lei de Segurança Nacional. Então acho que isso aí talvez, né, se esse movimento seguir adiante, né, pode ser que essa tendência aí consiga ser refreada de inquéritos da Lei de Segurança Nacional, se a gente conseguir aí uma boa aplicação da Lei de Abuso de Autoridade para coibir esses atos de perseguição a opositores de governo, perseguições antidemocráticas aí que buscam silenciar a oposição e a liberdade de expressão. E você, Laura, o que você selecionou dos áudios que chegaram essa semana? Então, Renan, aproveito até para lembrar o pessoal, para continuar também enviando áudios para a gente reproduzir aqui no nosso Telegram, no entretanto_pod. E dessa vez a gente recebeu aqui um áudio do João, de Santa Catarina. Ouve aí. Olá, Laura. Olá, Renan. Olá, toda a equipe do Entretanto Podcast. Meu nome é João, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e gostaria de primeiramente elogiar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui no podcast.
A dúvida que eu tenho é referente sobre o último programa e os efeitos da PEC emergencial, que foi aprovada recentemente, e inclusive do teto de gastos, lá de 2016, e todos os gatilhos, né, que esses dois programas geram. Eu queria saber se é juridicamente viável e quais seriam as alternativas econômicas também de uma próxima gestão pós-Bolsonaro para driblar essas leis. Se seria possível, se caso em 2022, por exemplo, um novo presidente seja eleito e tenha como política econômica um investimento mais massivo, políticas que não sigam tanto essa austeridade fiscal defendida pelo Paulo Guedes. E eu me pergunto se seria possível ou se até o final do período estipulado nesses dois programas a gente estaria atrelado às medidas que ali estão inscritas. Muito obrigado, gosto muito do programa de vocês. Então, João, a PEC do teto de gastos, quando ela foi aprovada em 2016, ela já previa a possibilidade de revisão 10 anos depois, embora ela possa durar até 20 anos enquanto medida, ela já admitia a possibilidade de se alterar a regra depois de 10 anos, o que significa que em 2026 a gente já poderia ter uma alteração do indexador, ou seja, daquilo que estabelece qual a regra de crescimento para os gastos, que hoje é a inflação. Então você poderia, por exemplo, alterar para outra coisa, né? Para ao invés de os gastos crescerem só de acordo com a inflação do ano anterior, para os gastos crescerem, por exemplo, de acordo com o crescimento da economia, que já alteraria bastante o cenário, né? Essa nova PEC emergencial, ela não tem essa data de vigência ou de revisão prevista, né? Os gatilhos eles seriam acionados sempre que as despesas ultrapassassem o limiar que está lá previsto, né? E são emendas à Constituição. Então aí o Renan saberá me dizer se eu estou errada, mas quando você pergunta se um próximo governo estará sujeito a essas regras, me parece que sim. A única possibilidade de você deixar de ter essas regras valendo é passar uma nova emenda à Constituição, o que não é tão simples porque exige 3/5 do Congresso a favor, né? Isso depende um pouco da situação de governabilidade, né, de uma próxima gestão. E esse é o problema de se atropelar muitas vezes o debate econômico de maneira rápida e ficar se introduzindo, né, esse emaranhado de regras na nossa Constituição, ao invés de por lei, né, ao invés de em projetos de lei que poderiam ser até de mais fácil revisão. E aí, Renan, qual a dica que você vai dar hoje para os nossos ouvintes? Laura, vou dar uma dica de um filme que eu assisti ontem e acabou de entrar na Amazon Prime. É um filme mexicano, é uma produção, acho que franco-mexicana, que se chama Nova Ordem. Se parece em vários aspectos com aquele filme sul-coreano Parasita, né? Acho que mostra uma convulsão social ali, uma relação entre classes na cidade do México. Tem a cena de um casamento também invadida por ativistas, enfim. Então é um filme bastante interessante, né? Um tanto distópico, mas que eu acho que diz muito desses tempos doidos que a gente está vivendo aí, dessa abissal desigualdade que tem crescido, da violência social que tem generalizado e da relação dos governos e das forças armadas também. Eu acho que tem uma relação grande com a questão militar aí que a gente discutiu no episódio de hoje. Então vale a pena quem puder assistir a esse filme que está na Amazon Prime. Muito legal, Renan. Já tinha ouvido falar. Vai ser o próximo aí da fila. Bom, é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu, gente. Até terça. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.